A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Meus prezados irmãos, no livro de Provérbios, capítulo 30, versículo 8, diz assim: afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa, não me deis nem a pobreza, nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção de costume, para que, porventura estando farto, não te negue e venha a dizer: quem é o Senhor? Ou que, empobrecendo, não venha a furtar e tome o nome de Deus em vão. Conselhos sábios do sábio Salomão. Nós sabemos que Salomão, o grande rei Salomão, ele escreveu mais de 3.000 provérbios. O livro de Provérbios de Salomão é um livro que ele serve de espelho, meus irmãos, para as nossas vidas. Eu, particularmente, me converti estudando o livro de Provérbios de Salomão na minha casa. Se as pessoas estudassem com cuidado o livro de Provérbios, as pessoas errariam menos. Porque errar, todo mundo erra. Nós somos pecadores. Agora, se nós estudássemos o livro de Provérbios de Salomão e vivêssemos o que está escrito no livro de Provérbios de Salomão, nós erraríamos menos. Esse livro ele tem conselho para tudo. Ele é um livro maravilhoso. E essa escritura que eu li agora com os irmãos é uma escritura maravilhosa. Pega aí a sua Bíblia, pega aí um papel, uma caneta e anote aí Provérbios 30, versículo 7 em diante. Duas coisas te pedi, não mas negues antes que morra. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me deis a mim nem a pobreza, nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção de costume. Para que, porventura, estando farto, não te negues e venha a dizer: quem é o Senhor? Ou que, empobrecendo, não venha a furtar e tome o nome de Deus em vão. Que conselho, irmão, maravilhoso do sábio Salomão para nós. Que coisa tremenda. Nós temos que viver isso aqui. O cristão verdadeiro, o cristão genuíno, o cristão que está realmente vivendo um maranata, que está aguardando a redenção, aguardando a volta de Cristo, tem que viver isso aqui. Olha o que Salomão diz aqui, ó: não me deis nem a pobreza e nem a riqueza. Em outras palavras, não quero ser rico e nem pobre. Mantém-me do pão da minha porção de costume. É exatamente o que Paulo escreveu ao jovem Timóteo. O que Paulo diz para Timóteo lá? Ele diz o seguinte: olha, o amor ao dinheiro é a raiz de todas as espécies de males, e nessa cobiça muitos se desviaram da fé e transpassaram a si mesmo com muitas dores. Então Paulo diz para Timóteo: olha, se você tem o que comer e o que vestir, esteja com isso contente, porque os que querem ser ricos desviam da fé. É exatamente o que o sábio Salomão está dizendo aqui, ó: não me deis a pobreza. Por quê? Por que a pessoa não pode viver na pobreza, viver na miséria? Quando eu estou falando de pobreza, eu estou falando daquele miserável, aquela pessoa que vive lá na miséria, que vive jogado na lona, lá no meio do barro, que não tem aonde nem morar, mora lá na sarjeta, jogado no meio da rua lá. Em outras palavras, um mendigo. Por que a pessoa não pode viver uma vida dessa? Porque a pessoa que vive uma vida dessa, ela vai blasfemar de Deus. Ela vai questionar a Deus. Eu já vi pessoas nessa situação blasfemar de Deus, questionar a Deus, dizer que Deus não existe,
Porque se Deus existisse, ele não vivia numa miséria dessa. Eu já vi pessoas dizer assim. Então a pessoa não pode viver na pobreza extrema. Por quê? O versículo 9 está bem claro. Olha, para que porventura estando farto não te negue e venha dizer quem é o Senhor. Ou seja, também não pode ser rico. Porque se ficar rico, milionário, esquece de Deus. O milionário, ele vira as costas para Deus, ele não quer saber de Deus, ou seja, o Deus dele é o dinheiro, o Deus dele é a fama, o Deus dele é os carrões, é a mansão, é a vida regada de vinho, de uísque escocês, de mulheres. Esse é o Deus do milionário. Ele se esquece totalmente de Deus, ele vira as costas para Deus. O milionário, ele não quer nada com Deus. Mas o miserável também, é o que está dizendo, quem é o Senhor? Versículo 9, para que, porventura estando farto, não te negue e venha dizer quem é o Senhor. Esse é o rico, que blasfema de Deus. O milionário, ele não quer nada com Deus. Ele se levanta contra Deus. O Deus dele é o dinheiro, o Deus dele é a fama, é as fazendas, é o gado, é as músicas, é o sucesso. Esse é o Deus do milionário. Agora, o miserável, ou que empobrecendo, não venha a furtar. Esse miserável que vive numa vida de miséria, ele pode até começar até a roubar. Então, meus amados irmãos, o conselho de Salomão é o seguinte: nós temos que ficar no meio, nem rico e nem pobre ao extremo. É o que Paulo diz para Timóteo ali. Se você tem o que comer e o que vestir, estejais com isso contente, meu irmão. Em tudo dá graça. Se você tem uma casinha para morar, você não está pagando aluguel, você tem um empregozinho aí, você está ganhando seu dinheirinho aí para manter a sua família, para pagar as suas continhas, esteja com isso contente. Não lute para ficar rico. Se você ficar rico, você vai desviar da fé. É o que Paulo diz para Timóteo: os que querem ser ricos desvia da fé. Agora você também não pode viver uma vida de miséria, uma vida de viver lá no meio da sarjeta, porque assim também as pessoas que vivem assim, elas blasfemam de Deus. Elas dizem que Deus não existe, porque se Deus existisse, elas não viviam numa miséria daquela. Eu já vi pessoas dizer assim. Então nós temos que ter uma vida equilibrada, meus amados irmãos. Como o provérbio de Salomão é maravilhoso, eu gosto demais dessa escritura de provérbios. Isso aqui é um maravilhoso conselho para os maranatas. Os crentes maranatas que estão aguardando a redenção precisam viver isso aqui. Você está esperando o Maranata, meu irmão? Você não pode parar a sua vida porque está esperando o Maranata. Você tem que continuar trabalhando, você tem que continuar pagando as suas contas, continuar indo ao supermercado, né, suprir as necessidades da casa, mas com os olhos fitos no céu, porque Jesus está voltando. Mas também não viver essa ganância para ficar rico, porque os que querem ser ricos desvia da fé. Os milionários não querem nada com Deus. E o miserável, o que vive lá na lama, ele blasfema de Deus. Então nós temos que ter uma vida remediada. Em outras palavras, vida remediada. Uma vida tranquila. O que Paulo disse para o jovem Timóteo: se você tem o que comer e o que vestir, esteja com isso contente. Por que Paulo falou isso? Se você tiver o que comer e o que vestir, você esteja com isso contente. Porque as coisas básicas para nós viver nesse mundo. Qual que é as coisas básicas que nós precisamos para viver aqui nessa terra? Roupas para tampar as nossas vergonhas e comida para o nosso alimento. É a gasolina para o nosso corpo. Como o carro precisa da gasolina para andar, o nosso corpo precisa de alimento. Então são as duas coisas básicas para viver aqui. Aí Paulo diz assim: os que querem ser ricos desvia da fé. Quantas pessoas que ficaram ricos e não querem nada mais com Deus? Quantos que estão tendo uma vida regalada, uma vida
de prazeres e não querem saber mais de Deus, meus irmãos. Então nós temos que viver exatamente o que o escritor, o sábio Salomão, está dizendo aqui nessa escritura. É Provérbios 30, versículo 7, 8 e 9. Os irmãos, estude aí na sua casa. Não mindeis, versículo 8, afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não mindeis nem a pobreza e nem a riqueza. Em outras palavras, eu não quero ser pobre ao extremo e não quero ser rico também. Eu quero ficar no meio. Eu quero que o Senhor supra as minhas necessidades. Eu quero que o Senhor me dê as coisas básicas para me viver aqui nessa terra. Por quê? Porque a nossa vida aqui é uma vida passageira. Nós estamos aqui de passagem. Ou seja, nós somos peregrinos em terra estrangeira. E Paulo fala isso em Filipenses 3, versículo 20, meus amados irmãos. Que a nossa pátria está no céu. Hebreus 13, versículo 14. Ninguém tem cidade permanente, mas buscamos a futura. Então, meus amados irmãos, vamos viver isso aqui. Vamos viver o que está escrito aqui em Provérbios de Salomão. Não podemos viver na miséria, porque senão nós vamos blasfemar de Deus. E também não podemos ser ricos, porque senão nós vamos esquecer de Deus. Então nós temos que viver uma vida balanceada, uma vida remediada, é o que Salomão está dizendo aqui. Amém, meus amados? Que Deus em Cristo nos abençoe, nos dê a graça, nos dê a vitória e nos ajude, em nome de Jesus. Amém.